Vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, dando sequência à nossa revisão de física moderna. Então, vamos tentar resumir o que nós vimos até agora com relação à dualidade onda-partícula. Então, até agora, o que a gente estudou com relação à dualidade onda-partícula foi que... Deixa eu ajeitar aqui. Ela surgiu primeiro de alguns experimentos, né? Surge de experimentos, né? Essa descoberta de que, na verdade, existia um caráter dual, né? Tanto da radiação, né? Ou seja, a luz era formada por fótons, que são partículas, assim como o que se pensava serem partículas materiais como os elétrons tinha uma característica também de onda, né? Poderiam ser estudados como ondas. Então surgem experimentos como radiação de corpo negro, efeito fotoelétrico, dupla fenda, etc. Ok? Então, todos os experimentos evidenciaram esse caráter dual, né? Da mecânica quântica. Ok? Outra coisa que a gente observou é que as partículas ou melhor, o comportamento das partículas, o comportamento das partículas é descrito pela função de onda, da partícula. Outra coisa que você pode dizer, e como nós demonstramos no experimento de dupla fenda, né? Quando passa a dupla fenda, você vê que tem a probabilidade do elétron, né? O elétron vai, acerta aqui, acerta ali, acerta. Só que no final, quando você vai ver a distribuição, a maior parte cai numa região aqui, né? Depois é aqui, e esse padrão é exatamente o padrão de interferência das ondas, né? Se o número de ocorrências aqui, eu mede a intensidade, isso aqui, como a gente vê, é proporcional ao quadrado da função de onda, né? Então, o que a experiência demonstra é que função de onda onde a probabilidade
de encontrar a partícula numa posição é proporcional à intensidade da onda, né? A intensidade da onda. Ok? Uma coisa também que a gente viu na dualidade onda-partícula é que o ente microscópico, né, seja ele um fóton, um elétron, uma partícula qualquer, não é puramente uma partícula ou, eu sei, não é exatamente uma partícula ou uma onda. Ok, mas sim então assim, o objeto quântico, não é exatamente uma partícula nem uma onda, mas sim um pacote de ondas espacialmente delocalizado, né? Que interage de forma estritamente localizada. Ok? E para finalizar, a gente pode falar do princípio da complementaridade de Bohr. Que diz que a natureza dual das partículas quânticas, natureza dual das partículas na mecânica quântica é complementar e manifestam-se
manifestam-se de forma mutuamente exclusiva. Então, a partícula, quando ela está se propagando, né, como uma onda, né? Mas quando ela interage como partícula. E aí eu preciso das duas coisas, né? Porque vai ter hora natureza, né? Natureza dual. Eu preciso das duas coisas, né? Eu preciso da partícula se propagando e preciso dessa partícula interagindo. Então, uma hora ela é descrita de uma forma, outra hora ela é descrita de outra forma, e você tem uma natureza que é dual e mutuamente exclusiva, ou seja, ela vai se comportar ou de uma ou de outra maneira, nunca das duas formas, né? Bom, outra coisa que a gente precisa falar é do princípio da superposição linear. Princípio da superposição linear. Então, basicamente, esse princípio ele vai dizer que o estado psi, né? Lembra que o estado, no caso que eu estou me referindo à função de onda, né? Ou seja, a função de onda, né? O estado de uma partícula que pode estar em dois possíveis estados. Psi1 e Psi2 é a combinação linear alfa, ou seja, Psi é igual a alfa 1 Psi1 mais alfa 2 Psi2. É a combinação linear desses estados. Ou seja, ela é alfa 1 Psi1 mais alfa 2 Psi2. Então pensa na dupla fenda, né? Se a gente voltar na dupla fenda, né? Eu tenho lá o feixe de elétrons passando pelas duas fendas, né? Aqui quando tem interferência. Aí digamos que Psi1 é um estado que representa um estado em que o elétron passou pela fenda 1, né? Então aqui ele está localizado na fenda 1.
né, aqui nessa posição, é quando eu vou observar aqui, ó. Então, φ, digamos, é o estado está na fenda 1. E o φ2 é o estado em que o elétron está na fenda 2. Eu quero saber o seguinte, nesse caso, qual é o verdadeiro estado da partícula? Ou seja, a partícula, quando eu vou olhar aqui, né? Ela está na fenda 1 ou na fenda 2. Então, se eu não fizer a medição, ela na verdade não está na fenda 1 nem na fenda 2. Como a gente viu, ela passa simultaneamente por ambas as fendas. Então, na verdade, ela está numa superposição de estados. Ela tem uma probabilidade de passar na fenda 1 e tem uma probabilidade de passar na fenda 2. Então, ela está aí numa superposição de estados, né? Ok? E uma outra coisa importante é falar das fase absoluta individual, versus a diferença de fase das funções de onda, né? Então, por exemplo, lá da dupla fenda, era igualmente provável que ele passasse por qualquer uma das fendas. Então, a gente tinha aqui a densidade e probabilidade, né? Porque a probabilidade é proporcional a isso aqui. Só que como é igualmente provável, eu posso simplesmente escrever como a soma da função de onda de passar por uma para outra, que eu não estou normalizando cada uma, né? A gente não está se preocupando com a questão de normalização. E aí, resolvendo esse problema, a gente já viu que isso aí dá função de onda 1 ao quadrado, né? Mas a função de onda 2 ao quadrado, mais 2 vezes essa parte real, que era raiz produto das intensidades, né? Ou seja, disso aqui ao quadrado, né? Vezes isso aqui ao quadrado. Ou seja, tirando a raiz, vai dar o módulo de um vezes o módulo da outra, né? E aí vezes o cosseno da diferença de fase. E aí você vê que a diferença de fase, ela é importante, né? A diferença de fase é importante. Pois é quem caracteriza o termo
é quem determina, né? Determina o padrão de interferência. Né? Se eu não tivesse esse termo de interferência, simplesmente eu não tenho. Se eu não tenho esse termo de interferência, eu não tenho o efeito quântico, né? Então a diferença de fase, ela é importante, né, na mecânica quântica. Agora a fase absoluta não, né? Agora o valor da fase absoluta, por isso eu tenho se eu tenho a função de onda já resultante, e essa função de onda resultante, ela é eu multiplico ela por uma fase, né? Digamos que eu pego essa função resultante e crio uma outra função, pegando essa aqui e multiplicando por uma fase. O que vai acontecer? Então isso aqui seria uma fase absoluta. Essa aqui já é a função de onda resultante. Aí eu vou lá e coloco uma fase absoluta em cima dela. Absoluta, né? Para eu colocar ela aqui, eu teria que colocar a mesma fase aqui e aqui, né? Seria para poder tirar em evidência. Então ela é uma fase global aí, né? Essa fase global, ela não é importante, né? Por quê? Que vou chamar aqui de fase global, né? Essa diferença de fase é a fase relativa. Vou chamar isso aqui de fase global. Termo mais técnico, né? Então você tem a fase global ou a diferença de fase ou fase relativa. E aí o que a gente tem é que se eu adoto uma fase, se eu uma fase global adicionada na função de onda final, ela não influencia em nada, né? Porque quem vai ser a intensidade aí? É a função de onda ao quadrado, né? Ou seja, é o conjugado dela vezes a função de onda. Nesse caso, o conjugado seria conjugado disso aqui vezes isso daqui. E é o resultado disso daí, da intensidade, ela seria o produto, esse produto aqui, que o produto de dois conjugados complexos é o produto dos conjugados complexos. Então aqui daria, só trocar o sinal, conjugado complexo, só trocar o sinal aqui. E aqui eu teria produto de potências de mesma base, conserva a base, somos os expoentes. Somando os expoentes, daria E elevado a zero. Logo, isso daqui ao quadrado é igual a isso daqui ao quadrado. Ou seja, não muda a intensidade, né? A intensidade fica a mesma coisa. Acrescenta essa fase global, não influencia em nada. Então, essa frase global eu posso simplesmente descartar, jogar no lixo, porque ela não tem significado físico, né? Então isso aqui implica que fase global não tem significado físico.
Ok? Então, resumindo mais uma vez o que nós vimos na dupla fenda, né? Então, para partículas clássicas, a gente tem que a intensidade resultante é a soma das intensidades. Para partículas quânticas, a função de onda é a função de onda 1 mais a função de onda 2. E aí, por último, você tem o colapso por medição, né? Então nós vimos que quando você tenta descobrir por qual fenda a partícula passou, quando você tenta descobrir por qual fenda a partícula passou, o que acontece? Você destrói você tem o colapso da função de onda, né? E você sabe exatamente por onde a partícula passou, só que essa partícula já não tem mais a característica quântica, né? Não tem um comportamento mais quântico. Ela passa a ficar perfeitamente localizada e se comporta como uma partícula clássica. E a interferência desaparece, né? E aí você passa a ter o mesmo resultado que você tinha para partículas clássicas. Ou seja, a intensidade é a soma das intensidades. Ok, e agora nós vamos falar do princípio da incerteza. Princípio da incerteza. Então, o que a gente tem? A gente tem o determinismo clássico. Então, o determinismo clássico ele diz o seguinte: você descreve o movimento de uma partícula. Você tem uma partícula clássica em movimento. Como é que você descreve o movimento clássico da partícula? Você tem que verificar, tem as forças que atuam nessa partícula e soma tudo. Se tem a força resultante, você diz que é massa vezes aceleração, né? Segunda derivada da posição com relação ao tempo. E aí você tem que dar quem é a posição inicial e você tem que dar quem é a velocidade inicial. Partindo disso aqui, da equação e dessas condições iniciais, você consegue chegar na posição em função do tempo, na expressão da posição em função do tempo. E a partir dessa posição em função do tempo, você consegue obter todas as outras variáveis dinâmicas, ok? A partir da posição em função do tempo, você obtém todas as variáveis dinâmicas. Isso é o chamado determinismo clássico. Se eu conheço a posição e a velocidade inicial, eu consigo descobrir, né? Se eu sei o tempo t0, quem é a posição aqui, então de desenhar aqui, deixa eu trazer mais assim. Eu sei quem é a posição e a velocidade v0, então eu consigo descobrir quem é a posição e a velocidade
num tempo qualquer, ok? E aí, tendo essa posição, eu consigo, tendo a posição, eu descubro a velocidade, né? O que é a velocidade? Velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo. E consigo achar aceleração, né? E a partir disso eu consigo achar tudo, né? Ok? Fazendo essa derivada eu tenho aceleração e assim por diante. Então esse é o determinismo clássico. Agora, existe uma limitação quântica. Que diz o seguinte: as funções de onda não são localizadas. Ou melhor, são não localizadas, né? São não localizadas, né? Isso significa que a função de onda que descreve a posição da partícula, ela não é localizada, né? Então, digamos que eu tenho aqui, se eu tenho lá o expoente da dupla fenda, que eu vou ter o seguinte: uma função de onda aqui e uma função de onda aqui, né? Que é tipo uma gaussiana aí. Então, o que você tem simplesmente é uma probabilidade de encontrar a partícula naquela posição. Nesse caso, a função de onda seria uma coisa mais ou menos assim. Tem essa aqui seria uma função de onda mais ou menos assim. Uma combinação linear, né? Ou seja, é altamente provável que ela esteja aqui, né? E aí, se eu afasto um pouco da fenda, a probabilidade cai, porque ela tem que passar por uma fenda ou pela outra. Nesse exemplo, né? Uma função de onda bem simples, né? Mas a função de onda, ela não é localizada, então a gente não sabe a posição exata da partícula, né? Então existe essa... E além disso, não é só... se eu conseguir... existe um outro problema, que é... a gente não consegue... Se a gente localizar muito a partícula, se a função de onda, quando ela está muito assim, eu tenho uma incerteza na posição muito grande, né? Mas em compensação, o momento, ele é bem definido, né? Então, se eu tenho uma onda assim, ó, uma senoide toda bem assim, ela tem um comprimento de onda bem definido. Então aqui, ó, lambda bem definido. Ora, mas se o lambda é bem definido, quem é o momento de onda de... Quem é o comprimento de onda de de Broglie? É H sobre P. Então quer dizer que o P, ele é a constante de Planck pelo comprimento de onda de de Broglie. Se o lambda é bem definido, então isso implica que se lambda é bem definido, então P é bem definido. Só que em compensação aqui, eu não sei qual é a posição da partícula, ela tá bem dispersa no espaço. Então, o que acontece aí? A incerteza na posição é alta e a incerteza no momento é baixa. Então, essas incertezas são inversamente proporcionais. Ó. Vou colocar aqui px para ser mais específico, né? É o momento na direção x. E isso tem que ser maior do que ou igual a h barra sobre 2. Né? A gente vai provar isso
lá quando a gente for estudar mecânica quântica. Mas já deu para ter uma noção aqui, né? Mas você observa que você não pode determinar os dois com precisão absoluta como a gente faz na mecânica clássica. E quando você aumenta a incerteza num, a incerteza no outro, quando você diminui, aumentar não, né? Porque o limite é só maior. Ou seja, quando você diminui a incerteza numa coisa, você aumenta no outro. Se eu defino bem o comprimento de onda, eu diminuo a incerteza do momento, mas em compensação, eu aumento a incerteza de P, né? Agora, por outro lado, se eu tenho a partícula muito localizada, né? O que vai acontecer? Então, o comprimento de onda não é bem definido. Por exemplo, a onda, eu encolhi tanto a onda que ela virou aqui um pontinho. Lambda impreciso. Fica difícil medir esse lambda. Se ficar difícil medir o lambda, então quer dizer que o P, que é H sobre lambda, também é impreciso. Isso significa, e nessa situação, a gente observa que o ΔX ele é bem preciso, né? ΔX aí, então aqui nessa situação eu tenho que a incerteza na posição é baixa, a onda ficou tão exprimida aí que eu não consigo, eu olho, fica aparecendo um ponto. Então, ΔX é baixo, é uma incerteza baixa, e a incerteza no momento é alta. Mas nada me impede, eu posso ter situações em que a incerteza ela pode ser, posso ter situações em que a incerteza ela é alta tanto na posição quanto no momento. Eu posso ter situações de limite que trabalham com a mínima incerteza possível nos dois, né? Mas o limite para elas é isso aqui. Nunca pode ser menor do que isso aqui. Então tem um limite para menos, mas não para mais. Ou seja, eu posso ter uma situação em que tanto a incerteza da posição quanto do momento são altas, e posso ter uma incerteza que explora esse limite, mas eu nunca posso reduzir indefinidamente as incertezas, ok? Então, as incertezas podem ambas aumentarem. Sem violar mas não podem reduzir arbitrariamente sem observar a condição ou seja, eu não posso reduzir os dois demais, até que porque ele tem um limite, ó, que ele tem que ser maior do que isso aqui. Ele não pode ser arbitrariamente pequeno, esse produto, ok? De que o produto, condição de que o produto não pode ser
arbitrariamente pequeno. Então isso tem que ser levado né, em consideração. Esse produto não pode ser arbitrariamente pequeno. Agora tem uma outra questão. O princípio da incerteza, esqueci de colocar aqui, né? De Heisenberg. É estranho, mas é assim mesmo, tá? Com N. Então, o princípio da incerteza só se aplica a variáveis, só se aplica a pares de variáveis, canonicamente conjugadas. Então, por exemplo, x e px, ou seja, a certeza em x vezes a certeza em px tem que ser maior do que igual a h barra sobre 2. Y e py, seja delta y vezes delta py, tem que ser maior do que igual a h barra sobre 2. Z e pz, ou seja, delta z, delta pz, tem que ser maior do que igual a h barra sobre 2. Você pode ter também, por exemplo, energia e tempo. Então, a incerteza na energia vezes a incerteza no tempo tem que ser maior do que igual a h barra sobre 2. Se você tiver uma interação que ocorre num tempo muito curto, um processo muito rápido, que ocorre num tempo muito curto, você pode ter uma incerteza na energia, né? Ok? O processo pode ocorrer sem conservação de energia, né? Ele pode ocorrer e você vai ter uma incerteza muito grande na energia. Agora, observação, né? Cuidado. X e PY, por exemplo, não vou mostrar todos os exemplos, né? Daqui você conclui o resto. Não são pares canonicamente conjugados. Canonicamente conjugados. Portanto, é possível ter produto dessas incertezas aqui, pode ser zero, pode ser, os dois podem ser arbitrariamente pequenos e a incerteza de um não influencia na incerteza do outro. Isto é a redução da incerteza de um não afeta a incerteza do outro. Ou seja, eles não obedecem ao princípio da certeza. Ou obedecem, porque a gente vai ver que na verdade isso aqui é um caso particular, né? Quando o comutador é igual a zero, né? Quando são dos operadores que comutam, a gente vai ver isso em mecânica quântica. Bom, e
para fechar o de hoje, nós vamos falar de um último tópico, que é a interpretação probabilística, que a gente já falou, né? Mas agora vamos falar de maneira mais enfática. Interpretação probabilística. Bom, uma coisa já ficou clara, né? Quando a gente viu lá o fenômeno da dupla fenda, o que você já pôde entender o que acontecia? O que você vai ver é os elétrons batendo lá na parede, né? Só que como é que ele vai batendo? Né? Vem para cá, vem para cá, vem para cá, tudo. Mas quando você deixa passar muito tempo, você vê que vai ter um monte concentrado aqui, depois um pouco menos aqui, depois um pouco menos aqui, e assim por diante. Eles vão formar aquele mesmo padrão de interferência, né? E aqui bem menos nas outras posições. Se você fizer essa contagem e fizer essa contagem aqui, fizer o gráfico da contagem, você vai ver que ele dá exatamente aquela figura de interferência, né? De tal maneira que qual é a probabilidade de você encontrar essa partícula em uma certa posição. Então, desse experimento, né, da dupla fenda, que a gente pode concluir o que significa então a intensidade da radiação, né? Ou seja, a intensidade, ou seja, o número de elétrons que vão bater que vão estar naquela posição ali, né? Então, isso nada mais é do que a probabilidade, ela é proporcional a isso aqui, né? Na verdade, se você for ser mais preciso, que é o que o Born fez, né? Ou seja, essa probabilidade do elétron estar na posição X, ele é proporcional à intensidade da função de onda, né, naquela posição. Ok? Bom, isso aí do ponto de vista matemático, como isso aí é a posição é uma variável aleatória contínua, obviamente que isso aqui é claramente a densidade e probabilidade. Isso aí só basta saber um pouquinho de estatística, né? E aí vem a interpretação de Born. Interpretação de Born. Agora, né, que a gente já viu tudo, fica meio óbvio que é isso. Mas na época, né, o primeiro a falar isso, cravar isso, a falar isso aqui, foi o Born, né? Max Born. O que ele disse? Ele disse que isso daqui a função de onda ao quadrado é a densidade de probabilidade de localização da partícula. Isto é, ou seja, se eu pego a função... O que acontece quando eu pego a densidade de probabilidade, multiplico por um volume, ele vai me dar a probabilidade de encontrar a partícula naquele volume no instante t. É a probabilidade é a densidade de probabilidade, é a probabilidade por volume. Se eu multiplico por um determinado volume, é a probabilidade de encontrar a
partícula no volume d3r no instante t. E aí, obviamente, vem uma condição de normalização, né? O que é a condição de normalização? Normalização. É que diz o seguinte: em algum lugar a partícula deve estar, né? Se eu tenho uma partícula, em algum lugar ela está. Se ela está em algum lugar, se eu integro isso aqui em todo o espaço, como ela em algum lugar essa partícula tem que estar, então essa integral aqui em todo o espaço é o evento certo, né? A probabilidade de encontrar a partícula em um lugar qualquer do espaço é o evento certo, né? A probabilidade de a partícula estar numa posição qualquer do espaço eu estou pegando todo o espaço aqui, né? É o evento certo. Então é 100%. Em algum lugar a partícula tem que estar. Ok? Bom, nós vamos ver posteriormente como obter a função de onda da partícula. E aí, posteriormente, a gente vai ver que isso pode ser feito via equação de Schrödinger, né? Então, resolvendo a equação de Schrödinger do problema, a gente chega na função de onda que descreve essa partícula. Então é isso. A gente encerra o vídeo aqui. Na próxima aula, a gente vai falar das transições atômicas e espectroscopia, né? Continuando ainda com a nossa revisão de física moderna, né? Então, só depois que a gente terminar toda essa revisão de física moderna, a gente vai começar realmente o curso de mecânica quântica. A gente ainda não começou por enquanto, né?